Se você acredita que o vazio é apenas ausência, este vídeo vai colocar essa certeza em risco desde agora. Durante grande parte da história humana, o nada foi tratado como um conceito simples, passivo e silencioso. Se algo não estava ali, então não existia, não influenciava e não participava de absolutamente nada. Essa ideia parecia tão óbvia que atravessou séculos sem ser questionada de forma profunda. Mesmo os primeiros cientistas modernos herdaram essa intuição, acreditando que o universo era feito de coisas separadas por espaços mortos. Mas no início do século XX, essa noção começou a ruir de maneira inesperada e inquietante. Experimentos começaram a mostrar que remover toda a matéria de um espaço não o tornava realmente vazio. Algo continuava agindo, pressionando, interferindo e produzindo efeitos mensuráveis. O nada, que deveria ser neutro, passou a se comportar como se tivesse estrutura. E quanto mais os físicos tentavam eliminar tudo, mais descobriam que algo sempre permanecia. Esse foi o momento em que a ciência percebeu que talvez nunca tenhamos entendido o que significa a ausência. E a partir daqui, a pergunta deixou de ser o que existe no universo para se tornar algo muito mais perturbador. Para entender essa ruptura, é preciso voltar a um período específico da ciência, quando o conceito de vácuo parecia finalmente resolvido. No final do século XIX, acreditava-se que o espaço vazio era apenas um palco inerte, onde a matéria se movia. Se todas as partículas fossem removidas, restaria apenas o nada, absoluto, silencioso e sem propriedades. Essa visão começou a desmoronar quando a física passou a investigar o comportamento da energia em escalas microscópicas. Ao estudar átomos, os cientistas perceberam que a própria matéria não era estável como parecia. Elétrons não permaneciam parados, mesmo quando nada parecia agir sobre eles. Havia uma agitação permanente, impossível de ser eliminada, mesmo em condições extremas. Quando essa instabilidade foi levada ao limite teórico, surgiu um problema profundo. Se a matéria não podia ficar completamente em repouso, então o espaço que a sustentava também não podia. O vazio deixou de ser um simples cenário e passou a ser tratado como um sistema ativo. Foi nesse ponto que a mecânica quântica começou a revelar algo desconfortável. Talvez o nada não fosse o oposto de tudo, mas apenas uma forma diferente de existência. Com a mecânica quântica amadurecendo, o conceito de vácuo passou a ganhar uma definição radicalmente nova. O vazio deixou de ser entendido como ausência total e passou a ser descrito como o estado de menor energia possível. Isso significa que, mesmo quando nada pode ser removido, ainda existe atividade. Campos quânticos continuam presentes, vibrando de forma inevitável. Essas vibrações não são opcionais nem resultado de imperfeições experimentais. Elas surgem das próprias regras fundamentais que governam o universo. Por breves instantes, partículas aparecem e desaparecem, sem nunca poderem ser observadas diretamente. Essas partículas virtuais não são metáforas, produzem efeitos reais e mensuráveis. Forças surgem do nada. Pressões invisíveis empurram placas metálicas. Energias sutis alteram o comportamento da matéria. O vácuo, que deveria ser vazio, passou a exercer influência. Nesse ponto, a pergunta deixou de ser filosófica e se tornou experimental. Se o nada age, interfere e produz efeitos, ele ainda pode ser chamado de nada. A confirmação de que o vazio não é passivo veio quando esses efeitos deixaram o campo teórico. Experimentos precisos começaram a medir forças surgindo onde não havia matéria alguma. Um dos exemplos mais perturbadores revelou que duas placas metálicas, isoladas no vácuo, eram empurradas uma contra a outra. Não havia campos externos, não havia partículas visíveis, não havia contato. Ainda assim, uma pressão real surgia do espaço aparentemente vazio entre elas. Esse fenômeno mostrou que o vácuo possui energia própria. Uma energia que não pode ser desligada, nem removida, nem isolada.
Mesmo no estado mais vazio possível, o espaço continua cheio de algo. Isso forçou os físicos a aceitarem uma conclusão desconfortável. O nada não é um fundo neutro do universo, mas um elemento ativo da realidade. Aquilo que parecia ausência revelou-se como uma base invisível, sustentando tudo. E quanto mais se estuda esse vazio, mais ele se mostra fundamental. À medida que essa ideia avançava, uma consequência ainda mais inquietante começou a surgir. Se o vácuo possui energia, então ele pode ter influenciado a própria origem do universo. Modelos cosmológicos passaram a sugerir que tudo pode ter emergido de uma instabilidade do nada, não de algo pré-existente, mas de flutuações inevitáveis do próprio vazio. O nascimento do cosmos deixou de parecer um evento causado por alguma coisa específica. Passou a ser entendido como uma transição espontânea do nada ativo para o algo observável. Nesse cenário, matéria, tempo e espaço seriam apenas manifestações tardias. O protagonista silencioso sempre teria sido o vazio. Isso inverte completamente nossa intuição mais básica. O universo não estaria cheio de coisas separadas por nada. Ele estaria cheio de nada, do qual as coisas emergem temporariamente. E talvez aquilo que chamamos de existência seja apenas uma exceção local em um oceano invisível. Se essa visão estiver correta, então o nada não é o oposto da existência. Ele é o estado mais fundamental da realidade. Tudo o que percebemos, tocamos e medimos pode ser apenas uma perturbação passageira. Partículas surgem, estruturas se formam, galáxias nascem e ainda assim o vazio permanece. O que chamamos de algo pode ser apenas uma configuração temporária do nada. Essa ideia atravessou o século XX e continua desafiando a ciência até hoje. Não como filosofia, mas como física testável e mensurável. Ao olhar para o universo, talvez a pergunta mais honesta não seja por que existe algo, mas por que esse algo insiste em aparecer dentro do nada. Se esse vídeo expandiu sua forma de enxergar a realidade, se ele te ajudou a questionar aquilo que parecia óbvio, deixe o like, considere se inscrever no canal para mais vídeos como este e comente qual conteúdo você gostaria de ver em um próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.